Primeira questão de radiologia aqui é a questão sobre lesão cística pancreática. Vamos ler o enunciado. Paciente do sexo feminino de 53 anos de idade, durante ressonância nuclear magnética da coluna por lombalgia, identificou alteração no pâncreas. Realizou então a ressonância abdominal com achado de lesão cística de ramo secundário do ducto pancreático, medindo 1,0 cm, sem captação de contraste no seu interior e sem dilatação do ducto pancreático principal. Bom, isso aqui é super importante, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Primeiro foi uma lesão incidental, mais feminino, mais 53 anos, mais sem lesão cística de ramo secundário do ducto pancreático, 1 cm, sem captação de contraste no seu interior e sem dilatação do ducto pancreático principal. E aí ele dá essa imagem aqui pra gente, ó. O que a gente está vendo aqui, pessoal? A gente está vendo aqui uma ressonância de abdômen no corte do pâncreas, em que a gente percebe essa lesão cística aqui, ó, que aparentemente se comunica com o ducto pancreático principal, que está de dimensões normais. Deixa só eu desenhar isso aqui para vocês e deixa eu mostrar para vocês o pâncreas, tá? Pâncreas do nosso paciente. Ducto pancreático principal de tamanhos normais. E mostrando aqui para vocês esse IPMN de ducto secundário. O IPMN de ducto secundário se caracteriza, pessoal, exatamente pela comunicação com o ducto pancreático principal. E aí, quando você detecta um IPMN, existe algo que é muito importante que você faça. Você buscar as características que podem sugerir malignidade. E quais são essas características, Joshua? A primeira delas que a gente costuma pesquisar é olhar para o ducto pancreático principal. Um ducto pancreático principal menor do que 5 a 8 milímetros não é um achado que nos preocupa. É um achado que está falando, ó, provavelmente aí está tudo bem. Outros achados que nos preocupam é se a gente perceber que nesse ducto aqui, nesse paciente que tem nesse IPMN, a gente perceber conteúdo sólido, a gente ter realce ou a gente ter septos espessos. E nada disso tem aqui. Inclusive, ele descreve na imagem essas características negativas. Então, o que aconteceu aqui? O que acontece no dia a dia do radiologista? A gente detectou uma lesão incidental com baixo potencial de malignidade. É um IPMN sem características sugestivas de malignidade. O que a gente normalmente faz nesses casos? Aí é uma confusão. O que você tem que saber aqui é que provavelmente esse caso vai evoluir muito bem e essa lesão não deve se tornar maligna, você precisa só acompanhar esse caso. Tudo bem? Então vamos para nossas alternativas. Realizar pré-operatório de pancreatectomia corpo caudal por videolaparoscopia com preservação esplênica. Cara, isso aqui, se a gente tivesse uma característica sugestiva de malignidade nessa lesão. Explicar que o achado necessita de acompanhamento anual e que poderá precisar de cirurgia em caso de aumento de lesão. Sim, porque a minha preocupação aqui é se a lesão se tornar uma lesão maligna ou pré-maligna e você tem que acompanhar essa lesão. Beleza, mas tem que saber que agora, no momento, é uma lesão tranquila, uma lesão sem características de malignidade. Beleza? Solicitar ultrassonografia endoscópica para punção e esvaziamento da lesão. Pô, uma lesão pequena, talvez o endoscópio nem consiga chegar ali, então não é a melhor opção aqui não. E realização de nova ultrassonografia de controle em 3 meses. Cara, como é que você vai fazer um controle de uma lesão pancreática de 1 centímetro a ultrassonografia? O radiologista nem ia conseguir ver essa lesão, provavelmente, tá? Lembrando que o pâncreas é um órgão majoritariamente retropancreático, de difícil visualização na maioria das vezes, tá bom? Orientar contra a gravidade da doença e indicar a enucleação. Quando a gente fala de enucleação do pâncreas, a gente lembra sempre do tumor neuroendócrino. E não é o caso aqui, né, pessoal? Então, beleza, a gente ficou com a alternativa B, que é o gabarito da nossa questão. A gente pode aproveitar esse momento aqui para já fazer uma revisão da radiologia das lesões císticas pancreáticas. E quando a gente fala de lesão cística pancreática, pessoal, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se você está falando de um pseudocisto ou outras lesões pancreáticas. E aí, tem uma dica super importante, algo que vocês nem imaginam que faz uma diferença absurda para o radiologista nesse momento. O pseudocisto é uma lesão associada a uma complicação da
pancreatite aguda. Então a história clínica é fundamental para fazer essa distinção, porque muitas vezes o pseudocisto pode se parecer com as outras lesões pancreáticas. Então tudo começa, na verdade, com uma boa história clínica, para a gente saber suspeitar de um pseudocisto ou das outras lesões pancreáticas. E aí, pessoal, outro conceito que eu quero colocar na mente de vocês é o seguinte: a primeira coisa que vocês têm que saber é que dentro das lesões que se comunicam com o ducto pancreático principal, temos duas, o pseudocisto e o IPMN. Então já é um modo também de você distinguir essas questões. Fechou? Então esse primeiro slide é para mostrar para vocês a importância de uma boa história clínica. E como isso ajuda a gente, tá, pessoal? Como isso ajuda a gente olhar os exames anteriores também, por vezes, isso ajuda muito a gente saber o histórico do nosso paciente para fazer um melhor diagnóstico diferencial. E falando das outras lesões císticas pancreáticas, temos principalmente 3 que caem na prova. Joshua, tem outras, cara, mas não vai ser o tema aqui, porque as que caem na prova são essas 3. E na vida também, normalmente, são essas 3 também, tá? A gente tem a neoplasia cística serosa, a neoplasia cística mucinosa e a neoplasia mucinosa papilar intraductal, o famoso IPMN. E aí, pessoal, a gente vai passar agora comentando os aspectos radiológicos de cada uma delas. E sempre no começo do slide eu coloco as características que são mais relevantes para aquela lesão. Vamos começar? A gente vai começar aí por quem? A gente vai começar pela neoplasia cística mucinosa. E aí, pessoal, é muito mais comum em mulheres. Quando eu coloco muito mais comum em mulheres, eu estou falando para vocês de uma lesão que sim, já foi descrita em homens, na radiologia, em papers e tal, mas são pouquíssimos casos. Você vai pensar na neoplasia cística mucinosa em uma mulher. Se você viu essa lesão em um homem, você tem que pensar em outros diagnósticos diferenciais. Neoplasia cística mucinosa é uma lesão que tem uma epidemiologia muito mais prevalente em mulheres, quase que exclusiva. Beleza? Ponto 2. A idade. Normalmente acomete mulheres dos 40 aos 50 anos de idade e são mais comuns na região do corpo e cauda do pâncreas. Repare como isso a gente está falando aqui é verdade. Estamos falando de 3 mulheres com uma lesão localizada no corpo, cauda do pâncreas, cística, normalmente de paredes espessas, cujas características etiológicas normalmente têm a presença de alguns septos, como a gente pode ver aqui na lesão, e a presença de calcificação periférica. Reparem, vou dar o zoom para vocês para ficar mais fácil. Vocês verem a calcificação periférica, assim como vocês verem a septação nesse caso. Existe outro achado interessante nesse caso aqui, particularmente, é que se você perceber... Opa, deixa eu marcar aqui a caneta, aqui eu marquei o marca-texto. Existem uns vasozinhos aqui na periferia. Ó. Provavelmente essa neoplasia cística mucinosa acabou causando uma trombose da veia esplênica que formou colaterais aqui adjacente. Tá bom? Então, neoplasia cística mucinosa é a neoplasia cística da mulher adulta, que localiza normalmente mulher, corpo e cauda, septos e calcificações periféricas. Beleza? Exclui pseudocisto primeiro. História clínica no nosso paciente. Fechou? Vamos para o próximo diagnóstico. Nosso próximo diagnóstico é o cistoadenoma seroso. E aí, pessoal, o cistoadenoma seroso tem outras características. Quais são essas características que caem na prova? 1. Você tem que saber que ela é uma lesão benigna. Ao contrário das outras lesões císticas pancreáticas que apresentam potencial de malignidade, essa aqui não apresenta. É uma lesão que é muito mais comum em mulheres. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Joshua, é muito mais comum? É muito mais comum, sendo que ela não é exclusiva. Percebe como é diferente? Neoplasia cística mucinosa, estou te falando assim, cara, eu nunca vou apostar nesse diagnóstico em um homem. Se você for lá, operar, biopsiar, patologia falar que é outro 500. Agora, neoplasia cística serosa é muito mais comum em mulheres. Mas aí já eu posso falar assim, tá, dá para eu pensar em homens, mas é muito mais comum em mulheres também. E a faixa etária aqui, pessoal? Aqui já é da vovó, é depois de 50 anos de idade. Dói até no peito falar vovó depois de 50 anos de idade, porque as coisas estão mudando, né, pessoal? Não é mais assim, beleza? E qual que é o aspecto radiológico clássico? Pessoal,
A neoplasia cística serosa apresenta esse aspecto em favo de mel, esses microcistos agrupados aqui, ó, muitas vezes com a aparência de uma cicatriz central e uma calcificação central. Ó, olha esse aspecto aqui, ó. E a calcificação central. Ó, olha esse aspecto aqui, ó. E a calcificação central. Esse é o aspecto radiológico típico do cistoadenoma seroso. Fechou? Características típicas do cistoadenoma seroso. E pessoal, outra lesão que a gente vem vendo cada vez mais na nossa prática médica, prática do radiologista, que é o IPMN. Pessoal, essa lesão aqui apresenta algumas características muito típicas. Qual é a característica mais típica? Eu já comentei com vocês. A comunicação com o ducto pancreático principal. Você tem que começar daí. E o próximo ponto que você vai discutir é o seguinte: Joshua, eu quero discutir sexo aqui. Você tem que saber que não tem uma predileção tão bem definida por sexo. E aí, eu sei que é uma lesão também do paciente mais idoso, sem predileção por sexo. E que a ressonância magnética, nesse caso aqui, quando cai uma imagem de IPMN, é a ressonância magnética. Sabe por quê? Porque a ressonância magnética, ela mostra de forma muito mais clara, uma forma muito mais fidedigna, a comunicação desses cistos pancreáticos com o ducto pancreático principal. Beleza? Josh, o que está acontecendo hoje na prática médica? Exatamente a histórica do caso clínico. Hoje a gente faz muito mais exames de imagem, os exames de imagem têm muito mais definição. A gente está vendo muito mais IPMN como achado incidental. Tranquilo? Viu o IPMN, o que eu tenho que fazer? Tenho que buscar características que favoreçam a malignidade. Que características são essas, Joshua? Você tem que buscar o ducto pancreático principal dilatado. Pesquisar aqui um ducto pancreático principal dilatado. Outro, você tem que ver se o tamanho do cisto ele é maior do que 3 centímetros. Outro, você tem que ver se tem realce na parede no IPMN, um conteúdo sólido na parede do IPMN. Conteúdo sólido é muito maior do que 5 milímetros. Tá? Ou então, se você tem septos espessos. Tudo isso são características que favorecem a malignidade. O que eu acho que vai cair na prova de vocês se cair IPMN? Reconhecer a lesão, como foi a questão da imagem, ele já deve te falar as características dessa lesão, tá bom? Se ela tem característica de malignidade ou não. Pessoal, prestem muita atenção nisso, porque sim, pode se repetir em outras provas de residência médica. Beleza? Encerramos aqui a nossa questão, vamos para a próxima.